Brasil voltou a ser pauta aqui no Congresso Espanhol. Dessa vez por causa de uma PNL do PSOE em rechaço aos ataques a Brasília no dia 8 de janeiro. Na verdade, a iniciativa tem um trasfondo bastante interessante, que além da condena à tentativa tosca de golpe em Brasília, que não passou de uma depredação do patrimônio nacional, tem muito a ver com o discurso que gera esse tipo de atitude. Na exposição de motivos, o deputado Arnau Ramírez de Barcelona, do PSOE, explicou que nesse trasfondo que une tanto o ataque a Brasília quanto o ataque ao Capitólio nos Estados Unidos, está esse discurso extremista reacionário de deslegitimação de governos constitucionais. Ou seja, desde que Trump disse que a eleição foi roubada, até o ex-pseudo-presidente que dizia que tinha ganhado em 2018 no primeiro turno, sem nunca ter apresentado nenhuma prova, obviamente. A PNL do PSOE teve respaldo da maioria dos grupos parlamentares. A republicana foi brilhantemente defendida pela deputada brasileira Maria Carvalho Dantas, que inclusive citou algumas palavras das atuais ministras Sônia Guajajara e Aniele Franco, e também lembrou que esse tempo obscuro ficou para trás no Brasil. Não obstante, é interessante notar que essa moção, essa PNL do PSOE condena os ataques, mas poderia talvez ser um pouco mais ampla e condenar ou reconhecer os 4 anos de barbárie, de chacina que o Brasil viveu entre 2018 e 2022. Néstor Rego Calamiro, do Bloco Nacionalista Galego, também teve uma intervenção bastante interessante, na qual recordou os golpes judiciais, ou lawfare, ou chame-se como queira. Por exemplo, e isso não diz ele, mas digo eu, quando toda uma comunidade internacional reconhece um governo, esse sim ilegítimo, caso do Michel Temer, no impeachment falcatrua da Dilma Rousseff em 2016. A América Latina viveu N outros golpes parlamentares, talvez com menos mídia, ou tão menos mídia quanto o brasileiro, mas esses governos sempre são reconhecidos sem nenhuma, ao menos uma contestação. Outra intervenção bastante interessante foi o deputado basco Óscar Matute, do Bildu, que trouxe diferentes brasileiros importantes na história não só do nosso país, no caso do teólogo Leonardo Boff e a sua teologia da libertação, do ambientalista Chico Mendes, do atacante Sócrates. E também lembrou do MST, que constantemente é criminalizado, ou era criminalizado, ou vítima de todo tipo de ataque, por fazer reforma agrária e alfabetizar famílias. Diferentes partidos, como Juntos Pecados ou Ciudadanos, também reconheceram essa sessão, alguns com outros matizes, mas de uma forma geral com uma boa aceitação. O Partido Popular, que na época que a Comissão de Cooperação Internacional fez uma moção contra a chacina, contra o genocídio sofrido pelo povo brasileiro, moção essa da deputada Maria Dantas, votou contra. Dessa vez ficou um pouco mais em cima do muro. E os únicos que disseram que condenaram foram os sócios ideológicos do pseudo-presidente, que no caso aqui é o partido Vox. Efetivamente eles dizem que o próprio ex-pseudo-presidente condenou os atos, como se esquecessem ou ignorassem todas as incontáveis vezes que ele desacreditou a urna eletrônica,
ou que xingou de qualquer coisa. Enfim, meu voto obviamente votou que não, e ainda quis dar uma lição de moral, como acontece sempre aqui na Espanha, que qualquer que seja o tema, como por exemplo o Brasil, o assunto acaba migrando para Venezuela ou Cuba, como se isso fosse uma correlação A mais B igual a C, coisa que eu realmente não consigo entender, porque o Brasil não é comunista e está muito longe disso. Gerardo Pisarello, do Unidas Podemos, também de Barcelona, interveio nessa, salvo engano, foi ele que também lembrou uma coisa bastante interessante, que é quando esse governo de coalizão começou aqui na Espanha, vaticinou-se de tudo, que seria um desastre, que era uma tal qual a geringonça portuguesa, não duraria 2 semanas, que seria um desastre, uma catástrofe. O governo aqui está acabando, enfim, a eleição vai ser em dezembro e nada disso aconteceu, muito pelo contrário. Nesse período todo, o Brasil esteve muito mais perto de uma social-democracia, enfim, tal qual como é aqui a Espanha, do que de Venezuela ou do que o Afeganistão, que deve ser o paraíso, do que esse monte de perturbado que invadiu Brasília para quebrar obras históricas ou esfaquear pinturas, deve almejar como um estado super desejável e próspero para se viver.